Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Foi com enorme tristeza que recebi a notícia do falecimento do Neil dos Passos. Nesta semana, terça-feira, recordo o quanto ele contribuiu para o desenvolvimento da nossa cidade. Como ferroviário, exerceu importante liderança na União dos Ferroviários da Araraquarense, a UFA. Também teve um papel de destaque no comércio e no acesso à cultura à frente da livraria acadêmica, que foi referência no segmento durante muitos anos. Com o seu trabalho, Neil ajudou a construir a nossa cidade. Deixo meus sinceros sentimentos de pesar à esposa Helenice, aos filhos Marina, José Luiz, Fernando, Débora e Adriana, familiares e amigos. Prefeito Marcelo Barbieri, em nome da comunidade araraquarense. E está começando o programa de número 119. Ele é professor, doutor na área do direito, foi vereador e relator da primeira lei orgânica do município. Um profissional bem preparado, de extrema sensibilidade. Mas hoje queremos buscar a figura do filho, o filho de Neil dos Passos, em nome dos irmãos, falando sobre o seu pai, que deixou o nosso mundo nesta semana e foi para um outro estágio de vida. E ele venceu vendendo livros, foi campeão do Brasil de venda de livros e nós tínhamos mais da semana. A Secretaria da Segurança retoma ações do Gabinete de Gestão. O encontro foi presidido pelo prefeito Marcelo Barbieri, envolvendo diversos setores da cidade. Araraquara é confirmada como a sexta do estado de São Paulo em questão de meio ambiente. Associação Comercial e Industrial, presidida pelo Renato Haddad, promove Congresso Regional de Vendas, Liderança, Comunicação, Inovação e Motivação. Equipes da Prefeitura limpam mais de 40 praças da Morada do Sol. Só que falta mantê-las. Com profundo pesar, recebi a notícia do falecimento do senhor Neil dos Passos, 82 anos de idade. O seu passamento deixa uma lacuna no meio empresarial de Araraquara, mas especialmente entre as pessoas que conviveram com ele e aprenderam a admirá-lo pela dedicação ao trabalho, pelo respeito e fraternidade ao próximo e pelo amor à família. Neil, como era conhecido, nasceu em Borborema, mas mudou-se para Araraquara em 1946. Começou a vida profissional como prático de farmácia. Depois trabalhou na Estrada de Ferro Araraquara até fundar, em 1973, a Livraria Acadêmica, uma das mais tradicionais do interior. Como ferroviário, Neil foi o primeiro presidente da União dos Ferroviários da Araraquarense, UFA. Por isso, a família decidiu realizar parte do velório no Museu Ferroviário, como forma de homenageá-lo. Assina deputado Edinho Silva. O seu Antônio, o fundador do jornal, que tem o busto ali na Rua 3. E a história dele é muito bonita. Primeiro contato, ele foi correspondente de guerra nos grandes jornais de São Paulo, Estadão, Diário de São Paulo. Aí ele veio para Araraquara, começou a trabalhar no Popular, adquiriu o Popular, passou a ser proprietário do Popular. E na Revolução de 30, o Popular ficava ali do lado da Praça da Matriz e foi empastelado. Em 31, ele fundou o Imparcial.
E naquela época ele não usava máquina nem de escrever, né? Não usava nem as Hamiltons, né? Ele fazia o jornal letra por letra, ou seja, tipo a tipo, desde as letras menores, tudo no componidor, até os títulos maiores do jornal. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. As mais da semana. O prefeito Barbieri dá posse aos membros do Conselho de Saúde e Direito das Mulheres. A Secretaria da Segurança Pública ganha nova sede na Arena da Fonte, junto à Central de Videomonitoramento. O deputado Edinho Silva cobra participação do governo de São Paulo no custeio do SAMU. Sonho da casa própria chega para mais 338 famílias. O prefeito Marcelo Barbieri ressalta a qualidade dos imóveis. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. O deputado Massafera faz homenagem a Neil dos Passos com as seguintes palavras. Um líder ferroviário, fundador da União dos Ferroviários da EFA, Neil dos Passos, falecido na última segunda-feira, dia 24, aos 82 anos em Araraquara. O deputado Massafera qualificou como um exemplo a ser seguido pelas novas gerações. Ele falou durante a sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo e concluiu: foi um grande líder ferroviário, honrado pai de família e grande promotor cultural por meio da sua livraria acadêmica. O parlamentar também lembrou que Neil dos Passos posicionou-se contra o golpe militar de 64 e a favor das liberdades democráticas. A sua atuação, no entanto, custou-lhe o emprego na saudosa EFA e os direitos políticos cassados pelo regime militar. Fica essa homenagem do deputado Massafera ao grande cidadão paulista e brasileiro, Neil dos Passos, que nasceu em Borborema e mudou-se para Araraquara aos 15 anos. Era casado com Helenice, pai de Marina, José Luiz, Fernando, Débora e Adriana, e avô de 5 netos. Mas quem foi Neil dos Passos? Um grande leão, literalmente um leão da Jaula Santa Cruz, o Lions Clube de Araraquara, muito dinâmico e que tem muita história. Mas foi leão do mundo que ele idealizou, sonhou e teve que vencer muitos desafios, muitos entraves, que chegaram até a machucar o seu coração de ferroviário ardoroso. Neil dos Passos venceu a morte porque deixa páginas escritas com muito amor. E nós vamos conhecê-lo bem mais agora através do seu filho, o advogado e professor Fernando Passos. Polésio, o meu pai sempre escondeu de nós, né, da família, aquele episódio, porque foi um episódio muito traumático. Eu não conheci essa época porque eu tinha 2 anos de idade, né? Mas há relatos agora, minha mãe conta, eles não tinham dinheiro para nada, nem às vezes para comida mesmo, porque viviam do salário da minha mãe de professora primária, imagina, não é? Ainda iniciante na carreira. Então, foi um momento muito traumático. Meu pai teve muita ajuda de algumas pessoas abnegadas e ele venceu vendendo livros, foi campeão do Brasil de venda de livros e nós tínhamos uma infância muito pobre. Nasceu a livraria acadêmica. Aí nasceu a livraria acadêmica porque não conseguiam comprar aqui em Araraquara a gramática do Segala. Ninguém vendia. E o meu pai, como era viajante, ele ia para Ribeirão e prometeu trazer para minha irmã. E aí houve mais de uma dezena de encomendas das amiguinhas da classe da minha irmã. E meu pai, vendo isso, falou: mas a gramática do Segala não tem em Araraquara, né? Meu pai falou: eu preciso montar uma livraria em Araraquara. E aí foi a gloriosa livraria acadêmica, onde eu passei minha infância. Os meus colegas iam brincar na rua, eu ia para a livraria.
Então eu trabalho desde os 9 anos de idade, Polese. Eu ia religiosamente todos os dias trabalhar na livraria acadêmica, eu adorava aquilo, né? E aquilo foi muito importante, eu acho, para me dar um espírito araraquarense. Porque ali a gente lutava para prover Araraquara de livros, de cultura, né? Então nós participávamos obrigatoriamente da vida da cidade. E nós éramos muito estranhos à cidade, porque éramos muito pobres, muito simples mesmo. Era uma família muito simples, né? Como continua sendo com as suas raízes de simplicidade, né? Mas aí a gente foi evoluindo junto com a cidade, crescendo com os colégios da cidade. Eu sempre muito ligado à área da educação. Fernando, o seu núcleo familiar venceu muitos desafios, como você acabou de explanar. A mãe professora Helenice, Neil empresário após a ferrovia, e a justiça dando ganho de causa, pois injustamente o seu pai, o querido e saudoso Neil dos Passos, foi demitido. É verdade, no governo Montoro, o Montoro reabilitou todas essas pessoas que foram demitidas. E o papai teve acesso até a uma aposentadoria, não é? Por ter sido cassado, porque meu pai foi o único demitido e com a suspensão dos direitos políticos. Outros 4 só tiveram a suspensão dos direitos políticos, mas não foram demitidos, foram aposentados. O papai foi o único demitido de Araraquara inteira naquele momento, porque ele era o líder, ele que fundou a UFA, né? Então ele estava na ascensão, estava na liderança. E o Montoro readmitiu. Infelizmente, Polese, há uns 5 anos atrás, essa aposentadoria foi cassada. E isso trouxe uma enorme infelicidade na vida do meu pai, porque embora fosse um valor modesto, ele se julgava merecedor. E ele até hoje, Polese, ele não se conforma dessa cassação. Foi no governo, se não me engano, Mário Covas, uns 5 anos atrás, a Procuradoria do Estado achou que ele estava acumulando com provento do INSS, que também é irrisório, não é, evidentemente, e nós não tivemos, nós fomos à justiça e perdemos. Agora eu tenho uma ação do papai na comissão de anistia em Brasília, mas não anda, Polese. Acho que há 7, 8 anos que eu protocolei e não anda a ação. Eu tenho lá o decreto de anistia do Montoro, anistiando o meu pai, eu tenho o decreto da suspensão, da demissão dele, interromperam a carreira dele na ferrovia, não é? Mas a gente não consegue andar. Eu queria aquela vitória, não por questão econômica, sabe? Por uma questão moral, porque ele realmente merecia essa anistia, né? E uma família muito, muito ligada com todos, não é? Então você vê o Dr. Wellington Pinto, meu tio, irmão da mamãe, a influência que o Dr. Wellington teve na nossa família e tem até hoje é muito grande, né? A nossa família sempre foi muito unida, e a família do meu pai também, uma família que vem de Borborema, de uma infância rica, ao contrário, uma infância, meu avô tinha muitas propriedades e perdeu tudo, vieram na miséria absoluta para Araraquara, e foi Araraquara que acolheu minha família. Os meus tios de calça curta, eles só não pediram esmolas, mas vendiam banana na rua, vendiam frutas na rua, para um dinheirinho para poder viver, porque eles vieram na miséria absoluta, e todos venceram de uma certa forma, entende, Polese? São felizes, formaram suas famílias, né? Alguns com um pouco mais de recursos, outros com menos, mas todos incorporaram Araraquara. Então nós temos uma dívida de gratidão para Araraquara. Quando eu voltei de São Paulo para Araraquara, Polese, eu voltei por uma opção muito clara, sabe? Eu acho que eu teria uma carreira em São Paulo importante. Eu tenho amigos que se formaram comigo na São Francisco, que estão muito bem de vida, são grandes juristas no país, né? E eles me convidavam para trabalhar com eles, mesmo com o Mino Afonso, né? Mas eu quis voltar a Araraquara porque eu acho que nós temos esse resgate com a cidade, sabe? É aqui que eu nasci, eu queria devolver aquilo que a cidade me deu. Com muita emoção, nós ouvimos Fernando Passos falar do seu pai, Neil, que deixou o nosso mundo nesta semana. Mas é bom esclarecer que esse pronunciamento do Fernando faz parte do programa que fizemos com ele enquanto protagonista da história de Araraquara. Naquele comentário, Fernando discorreu sobre o seu pai e nós trouxemos as suas palavras como maneira de falar do pai vivo, porque a morte não é fim.
As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. As mais da semana. Empossado o Conselho Deliberativo da SABSA, Sociedade de Amigos do bairro de Santa Angelina. O vereador William Afonso consegue determinação do MP para que condomínio pague remédio animal que sofreu maus tratos. O prefeito Barbieri recepciona senador Suplicy ao lado do professor Fernando Passos, que é coordenador do curso de Direito da Uniara, a Universidade de Araraquara. O Congresso Técnico dos Jogos Regionais será no dia 6 de junho. O comitê está pronto para as diretrizes dos aludidos Jogos, edição 58, que serão sediados por Araraquara. O Colégio Progresso oferece um ensino de qualidade dentro e fora da sala de aula. As atividades extracurriculares. E quem fala sobre esse segmento muito importante para uma formação plena e cidadã dos alunos é a diretora Leliana Serafim. O aprendizado acontece não só dentro de sala de aula, mas também em momentos específicos de estudo de meio, de atividades em outros locais que não só lá naquele espaço fechado de sala, mas onde o aluno pode experimentar várias outras situações que também contemplam o seu dia a dia, e neste sentido eles podem fazer a ligação entre conteúdo estudado e a vivência de dia a dia. Isso traz um enriquecimento muito grande. Por quê? Porque é necessário, no mundo de hoje, colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, porque assim nós teremos cidadãos mais comprometidos, pessoas inteiras, onde quer que estejam. Por isso é que nós oferecemos muitas atividades extras, aulas diferenciadas, para que o aluno realmente vivencie todos esses momentos, para que eles sejam marcantes e façam parte do seu dia a dia, não só escolar, mas para o resto da sua vida. Fiquem com o programa do padre Luiz Antenor, pároco da Igreja de São José, que falou sobre o amor, bastante oportuno neste período carnavalesco. O casamento em si, como uma estrutura ou como um sacramento, ele é muito simples, não é? Ele não precisa ser reinventado. É que a dinâmica do próprio ser humano foi enfeitando muito o casamento, né? Então, você vê que, claro, não tenho nada contra, eu acho que isso, as pessoas também precisam sobreviver, precisam viver, né? Mas hoje o casamento se tornou uma indústria, né? Então, para você se casar, não precisa ter vestido de noiva, não precisa... Claro que é um sonho das mulheres, né? E de alguns maridos também. Mas o casamento é muito simples, basta viver a simplicidade do casamento, que as coisas com certeza serão simples na vida também. O que significa ser pároco da Igreja de São José? É uma responsabilidade muito grande e também uma satisfação sem tamanho, né? Responsabilidade, claro, qualquer paróquia é uma grande responsabilidade, mas acho que por vários fatores. Um deles é que a Paróquia São José é minha segunda paróquia. Então, vim para cá, vim para São José com 4 anos e pouco de padre, né? De uma paróquia, uma cidade pequena, como Santa Lúcia, né? Então, para a gente, cidade grande, né? O que precisa ser feito na Igreja de São José, padre? Pela boa participação e pela conservação, né? Porque nós precisamos de uma manutenção do prédio. Então, junto a essa necessidade de uma manutenção, de uma melhor adequação da comunidade, né? Nós também precisamos ampliar, porque nós precisamos de uma capela do Santíssimo, né? Nós precisamos de uma secretaria que não temos. De banheiros, o nosso banheiro tem uma escada lá, então nós precisamos de banheiros com acessibilidade maior. Então, pensando nisso e no melhor conforto
dos participantes lá, dos paroquianos, é que nós decidimos então, junto com essa necessidade de uma reforma para preservação e manutenção do prédio, também uma melhor acomodação. Por exemplo, uma das necessidades que nós sentimos hoje é ter ar-condicionado, por exemplo, né? Porque Araraquara, a Morada do Sol, tem esquentado muito, né? A primeira coisa é que nós apostamos na providência divina, né? E também de que o propósito da gente é um propósito justo, é um benefício para a comunidade, porque a comunidade é do povo, né? Nós padres somos apenas um administrador, porque há trocas constantes e frequentes, né? O padre Luiz Antenor foi batizado aos 20 anos. Ser batizado já adulto é melhor do que sê-lo quando criança? São experiências e experiências, né? Mas, assim, a gente olhando pela tradição, na cultura de Jesus não era comum o batismo. Na cultura de Jesus era comum a circuncisão. Por isso que Jesus foi batizado com 30 anos. Mas com 8 dias, a gente lê lá no início do Evangelho de Lucas, com 8 dias Jesus foi apresentado ao templo para a circuncisão. Mesmo porque nós não conhecemos os mistérios de Deus, e quando a gente fala que uma criança não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe exatamente os mistérios de Deus, não é? Por que será que Jesus abraçou as criancinhas e disse, deixai-as vir a mim, porque delas é o reino dos céus? E disse, quem quiser entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança, não é? O padre Luiz gosta do cântico que fala de mãos limpas, pureza de coração, fé e esperança. Esse é um hino bastante antigo. E eu coloquei propositadamente, exatamente porque você falava do Papa Francisco, né? Porque, aliás, o nome não é à toa, né? A simplicidade de São Francisco, né? O amigo da natureza, né? O amigo de Deus. Então, esse canto foi colocado para uma boa reflexão nesse sentido que você está apresentando. Exatamente essa é a intenção, que a gente, diante da morte de um ente querido, a gente pense na nossa própria vida, não é? Padre Luiz, o que espera da vida? O que eu espero da minha vida é continuar servindo a igreja, continuar a poder ajudar as pessoas. Você citou a questão da exéquia, né? Essa celebração que se faz nos velórios, nós temos os atendimentos, as confissões, e eu sou mestre em Direito Canônico, isso trabalho com, entre outras coisas, com os processos de nulidade matrimonial, não é? Então, a maior satisfação da minha parte é ver a pessoa sair com um sorriso no rosto, ou pelo menos sair com menos peso na cabeça e na consciência. Então, é isso que me faz feliz. Em todos os cantos, muita violência. Padre Luiz, qual a mensagem como representante do Cristo? Eu penso que existem alguns fatores aí, né? Eu, particularmente, muito pouco assisto esses jornais, né? Procuro jornal escrito, procuro informações na internet, né? Então, eu não assisto esse tipo de jornalismo. Porque existe uma ideologia, talvez, de que só tragédia, só desgraça acontece. Veja essa nossa conversa. Né? É uma conversa informal, é uma conversa formal, é uma conversa agradável, é uma conversa informativa, formativa, né? E de um projeto que uma pessoa está elaborando, né? E que por trás existe um grande grupo de pessoas. Então, eu penso assim, que a gente deve cultivar boas coisas, e as boas coisas da vida. Então, propagar também o bem que existe. O bem é bem maior do que o mal. Mas acontece que dá a impressão que só o mal é notícia. Se a gente colocar uma notícia de uma pessoa ajudando a outra, de um programa informativo, de um programa que busca a verdade mesmo dos fatos, mas de todos os fatos. Então eu penso que a gente precisa procurar evidenciar as coisas boas que acontecem, que a gente vai ver
que muita coisa vai deixar de existir. Agora, é claro que isso não vai resolver o problema da violência, né? Nós sabemos que a violência ela está estruturada, então isso requer um trabalho muito mais direcionado, né? Então isso se resolve com investimentos, né? Em cultura, investimento em esporte, investimento em recuperação, né? Porque o sistema prisional, que trabalho que existe de recuperação? As pessoas vão para lá, parece que para maquinar mais coisas ainda, quer dizer, não existe um trabalho profundo e sério, com algumas exceções, é claro, né? O amor é o antídoto da violência. Mas, Padre Luiz, o que é o amor? Eu gosto da definição de São Paulo sobre amor, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Né? O amor que é doação, o amor que não se ensoberbece, o amor que perdoa, o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é? Mas eu penso assim, que olha, o amor é também um termômetro. Para você descobrir numa cultura, num grupo, se existe muito ou pouco amor, basta você analisar a quantidade de leis que aquele grupo, que aquela cultura tem. Quanto mais leis, é sinal que tem menos amor. Por quê? Porque onde falta o amor, entra a necessidade da lei. Não é? Então, se houvesse amor, não precisaria de leis para dizer que eu tenho que respeitar as crianças, que eu tenho que respeitar os idosos. Não precisaria de lei para dizer que eu preciso alimentar aqueles que estão passando fome. Não precisaria de lei para me dizer que toda pessoa tem direito à moradia, à educação, a um trabalho remunerado. Então pensemos que se houvesse amor, não precisaríamos dessas leis, porque o amor já seria, de fato, o cumprimento natural e perfeito dessas realidades. Eu gostaria de saber do Padre Luiz como é que foi recebido na Morada do Sol. O povo araraquarense, depois que a gente conhece, ganha confiança, são amigos assim que a gente pode guardar para toda a vida. E muitos amigos que eu tenho aqui, eu tenho certeza que nunca vou esquecê-los e eles, de fato, facilitaram e modificaram a minha vida em relação ao meu trabalho, em relação até à minha própria existência. Né? E depois, um certo dia, me homenagearam com um título de cidadão araraquarense. Né? Aí você pode dizer assim, mas um título, tudo bem. Bom, primeiro porque foi devido a um trabalho que eu venho fazendo já há um tempo com a Polícia Militar, né? Mais especificamente com os chamados reformados, né? Aqueles que já estão aposentados. Senti essa necessidade por causa de que na Paróquia São José existem existe um bom número de policiais aposentados. Eu penso que são pessoas que deram a sua vida e que arriscam a vida para nos ajudar, não é? Então, que merecem o nosso respeito. E eu criei assim, um grupo para trabalho com essas pessoas e, por causa disso, eu recebi o título de cidadão araraquarense. Mas o título de cidadão araraquarense, para quem mora em Matão, é uma coisa assim fantástica, porque os matonenses adoram a cidade de Araraquara, né? E o respeito, o carinho que a gente tem, que eu sempre tive pelo pessoal de Araraquara, você mesmo, né? Até nos encontramos recentemente, são pessoas que eu sempre ouvi e tive o desejo de conhecer mesmo. Então, são verdadeiros ídolos, no sentido assim, de pessoas que a gente respeita muito, né? Pela seriedade, pelo trabalho que faz, né? E eu, como criança, não me imaginava conhecer um dia essas pessoas que a gente sempre teve vontade de conhecer. Então é muito bom. É muito bom ter o Padre Luiz Antenor assinando no quadro Protagonista da História. Padre, muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença e pelos ensinamentos que demonstraram que vale a pena amar. Amar o semelhante, como doação. Muito obrigado a você, telespectador, telespectadora, pela atenção em mais um programa que fala sobre a história daqueles que trabalham
pela história, pelo desenvolvimento da nossa Morada do Sol. Muito obrigado ao Robertinho Montoro e à sua equipe pelo apoio logístico. É um prazer enorme falar sobre história composta por gente que efetivamente faz justiça a esse quadro. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.